Capítulo 11. Se você não procura a morte não bate à sua porta. Ela era uma estudante genial da Legion Academy. Como poderia se assustar com algo assim? No entanto, antes mesmo de terminar, o zumbi de repente abriu os olhos e agarrou o tornozelo. Ah! Voltou à vida? Ela não esperava nada disso. Afinal, ela não sabia de nada que pudesse voltar à vida de repente. O personagem de Shu Zixin perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ela fez tudo o que pôde para chutar aquele zumbi, mas era muito forte. Ela lutou por um tempo, mas não conseguiu se libertar, então atirou no zumbi. No entanto, não iria morrer. Em vez disso, ficou louco e mordeu o tornozelo. Desta vez, Shu Zixin ficou realmente abalado. Ela realmente não era covarde nem alguém que nunca tinha visto sangue. A verdade era que mesmo agentes especiais que haviam passado por inúmeras guerras seriam surpreendidos por essa cena na frente deles. Por que ela não podia matá-lo? Foi horrível. Como ela não viu o quão forte e poderoso era? Devo não fazer nada enquanto estou sendo devorado por esse monstro? Ela cerrou os dentes e sentiu uma pontada de desespero. Ela até sentiu como se fosse morrer. Ela subestimou a si mesma. Atire seu cérebro com sua arma. Só então, uma voz soou atrás dela. Ela parou por um segundo. Então, pouco antes de o zumbi estar prestes a morder suas panturrilhas, ela rapidamente disparou sua arma. Bam, bam, bam. Inúmeras balas dispararam diretamente na testa do zumbi, que finalmente parou o que estava fazendo. Então, com um grito triste, caiu no chão. É por isso que acho que as meninas não devem jogar esses jogos sangrentos e violentos. Afinal, se você não cortejar a morte não baterá à sua porta. Como sistema, Fang Qi era calmo e justo. Ele assistiu Shu Zixin sair do modo VR ao lado dele. Ela olhou para ele com uma expressão complicada no rosto. Fang Qi olhou bem nos olhos dela e disse com toda a seriedade, de nada. Onde ele conseguiu a audácia de dizer, de nada? Fale sobre um rosto tão grosso quanto as muralhas da cidade. Shu Zixin olhou para ele com raiva e diversão, mesmo que sentisse uma pequena gratidão. Tudo aconteceu porque ela estava jogando o jogo estúpido de Fang Qi. Com esse pensamento, Shu Zixin olhou para ele enquanto Fang Qi encolheu os ombros inocentemente. Shu Zixin pensou, eu não estava apenas reclamando como nada na cidade de Jiuhua me interessa? Embora esse jogo às vezes fosse aterrorizante, ela agora tinha maneiras de lidar com esses monstros. Portanto, o horror desapareceu e foi rapidamente substituído por emoção. Ao mesmo tempo, ela sentiu seu gargalo se soltar um pouco sob a batalha estressante agora. Ela estava chocada. Ela pagou um ótimo preço para cultivar na Torre de Artes Marciais da Academia Legion, mas não alcançou nenhum avanço. Como seu gargalo se soltou assim que ela jogou esse jogo por alguns minutos? Como isso foi possível? Ao ver Fang Qi se calando e voltando sua atenção para o jogo, ela decidiu voltar ao jogo e continuar sua aventura em Resident Evil. Ela queria ver se poderia alcançar um novo avanço. Shu Zixin tinha a sensação de que este jogo era uma caça ao tesouro gigante, apenas esperando que ela descobrisse. Enquanto continuava tocando, ela usou o método que Fang Qi ensinou a ela e destruiu as cabeças de alguns zumbis seguidos. Lentamente, esse susto inicial desapareceu e foi substituído por um enorme senso de conquista e estímulo que só veio da intensa busca de aventuras. Antes de jogar este jogo, ela não achava que existisse qualquer aventura tão emocionante. Este jogo foi uma obra-prima da Era Cruzada. Mais importante ainda, este jogo deu a ela mais do que uma emocionante nova aventura. Até o enredo do jogo foi extremamente interessante. Qual será o meu destino neste jogo? Serei capaz de encontrar meus companheiros de equipe? A trama de Resident Evil 1 era simples e fácil de entender. Essa era uma missão de busca e resgate em que o jogador agia como salvador, para que ele pudesse mergulhar rapidamente na trama do jogo.
Como uma jovem guerreira notável, ela era uma mulher corajosa. Após o choque inicial, seu lado rebelde foi lentamente evocado. A trama era simples, mas estava envolta em mistério sem fim. Isso a atraiu, estimulando seu desejo de explorar. O que está escondido dentro da mansão? Qual é a crise bioquímica? Ela queria resolver todas essas perguntas. Portanto, ela não podia esperar mais e esqueceu completamente que achava que Fang Qi era um vigarista há alguns momentos. Em vez disso, ela assumiu o papel de Gil e declarou: encontrarei a verdade por trás deste incidente. Senhor, há pessoas que querem jogar. Algumas pessoas de repente entraram. Fang Qi olhou por cima e imediatamente os reconheceu. Eram Song Qingfen, Lin Shao e Chulu. Por que você está aqui de novo? Fang Qi imediatamente caiu na gargalhada. Você já joga há 6 horas, não pode mais jogar. Hoje em dia, os lojistas perguntam por que os clientes vêm? Tudo bem se os proprietários não se levantam para cumprimentar os clientes, mas por que eles perguntam por que você está aqui? O rosto de Song Qingfen escureceu. Senhor, por que você diria algo assim? Nós não estamos jogando. Fang Qi então viu 2 outros jovens ricos passarem pela porta e Lin Shao apontou para eles. Estamos fazendo com que mais pessoas venham brincar. O que você acha? Podemos tocar por mais algumas horas? Vocês 3, disse um jovem mestre de rosto longo. É uma loja tão pequena como esta realmente tão incrível quanto você diz que é. Então, ele olhou ao redor para o interior da loja. Certamente, este lugar era limpo, mas não havia nada de especial nele. Você disse que pode interpretar o personagem principal de um romance? Os 2 jovens perguntaram desconfiados. Este lugar não é tão grande, podemos lutar aqui. Você vai ver, não se assuste quando fizer. Lin Shao e Chulu ainda estavam hipnotizados por suas experiências nesta manhã e disseram em voz baixa: cultivador. Cultivador. Os 2 jovens ficaram ainda mais desconfiados com o que Lin Shao e Chulu disseram. O dono da loja não parece um cultivador. O que eles querem dizer com isso? Esta é a criação de um cultivador aqui? A criação de um cultivador era um objeto extremamente raro. A verdade era que a maioria dos artefatos espirituais vendidos na cidade eram bens inferiores modelados a partir de artefatos reais. Portanto, criações genuínas de cultivadores eram extremamente raras. Isso ocorreu porque havia incontáveis guerreiros em potencial talentosos neste mundo, mas pouco ou nenhum deles era talentoso ou qualificado o suficiente para se tornar cultivador. Em Dajin, estar conectado a um cultivador de qualquer maneira exigiria respeito. Fiz uma aposta com o Qingfen. Ele perde se eu puder matar aquele monstro zumbi, disse um garoto mais novo. Eu não me importo com o horror do monstro, quero vencê-lo primeiro. Fang Qi olhou para o grupo de pessoas à sua frente e cobriu a testa exasperado. Devo colocar uma placa de não menores lá fora? Você tem um ponto. O homem de rosto comprido concordou. Também fiz uma aposta com Qingfen. Se eu matar um zumbi, ele me dará sua espada gelada. Nenhum deles se importava muito com dinheiro, então eles entraram e se sentaram, prontos para jogar o jogo. Song Qingfen e os outros, por outro lado, sentaram-se atrás deles, ajudando os amigos a iniciar o jogo. Assim que começaram a tocar, a experiência realista imediatamente atraiu sua atenção. Depois de assistir à animação inicial, eles finalmente entenderam o que Song Qingfen e os outros queriam dizer com jogar como personagem principal de um romance. Eles nunca imaginaram que poderiam ser o personagem principal. Qingfen, por que você não nos disse que algo tão bom existia antes? A respiração deles ficou rápida, pois nunca haviam jogado um jogo tão incrível. Eles foram rapidamente conduzidos para a mansão. O ambiente assustador, junto com as luzes esmaecidas, dava à mansão um ambiente opressivo. Logo, os 2 encontraram o primeiro zumbi. Como os jogadores só podiam ver as costas do zumbi, a maioria dos novatos assumiria que era um sobrevivente. Portanto, os 2 caminharam até o zumbi,
querendo obter informações sobre esta mansão. Para ambas as surpresas, um rosto horrível, nojento e podre apareceu diante deles. Então, cobrou até eles. Ah! 2 gritos ecoaram imediatamente no cibercafé de Fang-Ki. Embora Song Qingfen os tenha alertado sobre a aparência dos zumbis, eles ainda ficaram em choque. Um dos braços do jogador foi mordido e ele fugiu. O outro ficou ileso, mas ainda ficou impressionado com o que viu. Ping está fora. Lin Shao, que estava sentado atrás do garoto mais novo, riu ao ver o que aconteceu. Então, o outro jovem correu de volta para o saguão e percebeu que seus outros colegas de equipe, que costumavam estar lá, haviam desaparecido. De repente, ele notou um arranhão, não muito grande ou muito pequeno, em seu braço. A ferida já estava ficando preta. Qualquer um que tivesse olhos podia ver que não era apenas uma lesão comum. Eu acho que Li Shi também saiu. Chulu caiu na gargalhada ao ver que seus amigos perderam menos de 15 minutos no jogo. Eles eram ainda piores que ele esta manhã. Ele apontou para eles e disse: "Já lhe dissemos que as garras dos zumbis são venenosas. Como você ainda pode ser tão imprudente?" Os dois olharam para baixo, parecendo desanimados. "Nós não sabíamos que os monstros que você estava falando costumavam ser humanos." O nome do jovem rosto longo era Li Shi. Como seu personagem não estava tão ferido, ele disse com determinação: "Mesmo se eu morrer, vou fazer esse monstro morrer comigo." Então, ele levantou a mão e atacou o zumbi. Como ele se esforçou ao máximo e não tinha medo de infecções, ele rapidamente venceu o zumbi até ele cair no chão. Então, ele bateu palmas orgulhosamente e disse: "O monstro só sabe como atacar furtivamente, não é tão assustador quanto você disse, Qingfen." Ao ouvir isso, Lin Shao e Chulu se entreolharam e sorriram. Se o jogador não destruísse a cabeça do zumbi, ele voltaria à vida e ficaria furioso. Essa foi a parte mais horrível. Como esperado, o zumbi rapidamente se levantou do chão, seu corpo ficou vermelho e seu rosto ficou torcido. "O que está acontecendo?" Li Shi não pôde evitar gritar de surpresa. Logo, o exausto Li Shi morreu sob as garras do zumbi. Só então ele se virou e gritou: "Como isso é possível? Essa coisa é inominável?" Capítulo 12. É mais do que apenas um jogo. Eles finalmente começaram a perceber o charme do jogo. Afinal, na vida real, ninguém poderia colocar suas vidas em risco tão despreocupadamente, esperando voltar à vida depois que morressem. Simplesmente não era algo que se pudesse experimentar. Mas, este jogo não foi um pouco difícil? Como você pode apostar conosco em um monstro que não pode ser morto? Vocês 3 não sabem melhor? Li Shi disse, um pouco infeliz. Lin Shao olhou para ele arrogantemente, com a cabeça erguida no ar. Como não pode ser morto? Nós matamos alguns. Você matou alguns? Li Shi zombou. Usei a técnica de espada com os dedos da família Li agora mesmo e esmaguei seu peito. No entanto, o monstro não morreu. Lin Shao, por que você não me conta como matou tantos? Lin Shao não foi o único que matou muitos zumbis. Chulu sorriu. Eu também matei alguns, e até Qingfen. Ele apontou para Song Qingfen, que estava sentado ao lado dele, e continuou. Ele matou mais de 10. Como isso é possível? Ping e Li Shi olharam para os amigos em choque. Como eles mataram tantos monstros? O que eles acabaram de encontrar foi tão difícil de combater. Lin Shao e Chulu gostaram do choque e da leve admiração e sorriram. Claro que é possível. Por que mais você acha que sua classificação é muito menor do que a nossa nos exames de hoje? Como vocês 3 mataram tantos zumbis? Li Shi perguntou, qual é a chave do sucesso? Ao ver o quão ansioso Li Shi parecia, Lin Shao e Chulu sorriram um para o outro e perguntaram, claro que há uma chave para o sucesso. Você quer saber? A expressão de Li Shi imediatamente se encheu de antecipação enquanto ele continuava. Quando chegarmos amanhã. Claro que estou comprando.
Li Shi disse imediatamente. Só então Lin Shao assentiu com satisfação, orgulhoso de ter conseguido o que queria. Ele sorriu e disse: esmague sua cabeça. Esmagar sua cabeça. Os olhos de Li Shi rolaram e ele perguntou: o ponto fraco desse monstro é sua cabeça? Portanto, ele imediatamente voltou ao jogo e tentou. Para sua surpresa, o zumbi não voltou mais à vida depois que sua cabeça foi esmagada. Como você descobriu isso? Li Shi estava cheio de admiração. Eu nunca pensei neste método. Diante da admiração de seus amigos, as 3 pessoas nas costas riram arrogantemente. Uma maneira de matar os monstros significava uma camada extra de segurança ao explorar esse mundo estranho. Os 2 voltaram a tocar e mal conseguiam parar. No entanto, os 2 eram tão novatos que Song Qingfen e os outros sentiram que jogavam muito melhor. Portanto, depois de assistirem Li Shi e Ping por um tempo, ficaram entediados e afastaram a atenção deles, olhando em volta com interesse. De repente, Lin Shao viu Xu Zixin sentado ao lado dele e não pôde deixar de exclamar de surpresa: uma garota está jogando isso também. Então, ele olhou para a tela dela como se tivesse acabado de descobrir um novo continente. Qingfen, Lu, venha dar uma olhada. Ela escolheu Gil. O que foi ainda mais chocante foi que Gil, controlada por essa garota, acidentalmente ativou a armadilha dentro da sala enquanto pegava sua espingarda. Antes que qualquer coisa acontecesse com ela, seu companheiro de equipe Belry Barton rapidamente chutou a porta e a salvou da morte. O que diabos? Como você tem colegas de equipe que ajudam você? Todos ficaram surpresos, eles jogam há muito tempo, mas nenhum deles tinha companheiros de equipe para ajudá-los. Como ela já tem um companheiro de equipe? Eles tiveram que admitir que Resident Evil 1 era mais gentil com as mulheres. Gil não apenas recebeu uma arma no início, mas também tinha um dispositivo que podia destrancar portas e trancas. Portanto, ela poderia obter muitas balas de toda a mansão. Além disso, seu companheiro de equipe Belry ocasionalmente vinha ajudar, então jogar como Gil era um pouco mais fácil do que jogar como Chris. A única coisa ruim sobre Gil era que ela tinha menos pontos de saúde, mais tarde no jogo, morreria mais fácil se não prestasse atenção. Os outros 2 congelaram ao ver essa cena também. Isso é demais! Então, Lin Shao perguntou imediatamente a Xu Zixin: senhorita, você poderia nos dizer como escolheu esse personagem? Xu Zixin nunca havia jogado um jogo tão divertido. Embora fosse realmente um pouco assustador, pelo menos ela tinha colegas de equipe. Graças a Belry, ela aprendeu rapidamente como matar zumbis e naturalmente progrediu mais rapidamente do que Song Qingfen e os outros. Ela estava perdida no jogo quando ouviu alguém ligando para ela. Ao se virar, ela viu 3 homens a observando por trás. Por que as pessoas me assistiam jogar um jogo? Por que eles estão me perguntando como escolher esse personagem? Existem outros personagens? Confusa, ela respondeu: foi a primeira opção no começo. Não é a primeira opção, Chris. Os 3 ficaram imediatamente pasmos. Não. Xu Zixin respondeu: minha primeira opção foi Gil. O que? O rosto de Xu Lu caiu. Por que foi sua primeira escolha Chris, mas sua primeira escolha Gil? É porque somos homens. Song Qingfen perguntou quando os 3 se entreolharam, os outros 2 tão silenciosos quanto ele. Talvez seja realmente por causa disso. Era normal os homens interpretarem personagens masculinos e as mulheres interpretarem personagens femininos, mas por que as mulheres estavam recebendo tratamento melhor do que os homens? Eu não tenho ideia então, vou voltar a tocar agora. Todos os 3 estavam interessados em ver um jogador usando Gil. Portanto, eles começaram a assistir Xu Zixin enquanto ela tocava. Senhorita, há munição abaixo daquela mesa. Essa gaveta, há uma pista nessa gaveta. Lá, há uma chave lá. Graças às dicas dos caras, Xu Zixin encontrou incontáveis tesouros aqui e ali, fazendo com que ela tivesse boas impressões dos 3.
Eu não esperava que vocês três soubessem tanto, disse ela. Claro! Kingpin já passou de muitos níveis. Isso é impressionante, respondeu Xu Zixin e assentiu. Ela estava gostando do jogo cada vez mais. Não só foi divertido, mas também a ajudou a treinar. Ela tinha a sensação de que, se continuasse tocando, logo alcançaria um grande avanço. Satisfeitos com o fato de poderem ajudar novos jogadores, Song Kingpin e os outros se sentiram como poderosos guerreiros sênior. Naquele momento, uma voz veio de repente do outro lado. Kingpin, venha ver o que o dono da loja está lutando. É diferente dos monstros com os quais lutamos. O dono. Ao ouvirem essa voz, eles perceberam que, embora o dono jogasse o dia todo também, eles nunca foram vê-lo em ação. Quão bem ele toca! Com esse pensamento, todos se viraram para olhar a tela de Fang Qi. Seria melhor se não o fizessem, porque o que viram foi horrível além das palavras. Song Kingpin viu um monstro meio humano de aparência horrenda, mutante com escamas por todo o corpo. Ele também tinha garras longas e afiadas. O que é isso? Ele originalmente pensava que apenas os zumbis eram assustadores o suficiente. Quem sabia que haveria outros monstros? Este monstro era muito mais assustador que os zumbis. Kingpin não disse que o monstro mais forte do jogo era o cachorro zumbi? O que é isso? Aquele garoto de 13 ou 14 anos apontou para a tela de Fang Qi e perguntou com espanto. Não fale! A expressão de Song Kingpin mudou drasticamente ao ver o que estava na tela de Fang Qi. Eles estão jogando o mesmo jogo? O rosto dele escureceu. Ele podia dizer apenas olhando para a tela que esse monstro não era fácil de matar. Então, eles rapidamente perceberam que tudo que Fang Qi tinha na mão era uma adaga. Ao ver isso, Song Kingpin e os outros congelaram. Por que ele usaria apenas uma adaga? O personagem de Fang Qi se abaixou e concentrou toda a atenção no monstro à sua frente. Não se podia apressar-se quando lutava contra um caçador. Posição, esquiva e ataque eram importantes. Embora os punhais fossem capazes de ferir gravemente os caçadores, ainda era extremamente difícil matá-los com apenas uma adaga. Fang Qi se familiarizou com as técnicas do caçador através de inúmeras batalhas. Dessa forma, ele logo entendeu seus ataques mais frequentes, dando a si mesmo uma maior probabilidade de matá-lo. Kingpin! Lin Shao gritou. Não me diga que temos que lutar contra monstros como este no futuro. Essa é uma possibilidade. Vamos ver como o dono joga. A expressão de Song Kingpin ficou ainda mais sombria, sentindo os cabelos arrepiar em seus braços. O monstro coberto de escamas parecia mais assustador a cada segundo. Parecia um dinossauro sem cauda que estava de pé, emitindo uma aura perigosa. Parecia um predador experiente e brutal, olhando friamente para o alvo à sua frente. Os zumbis comuns eram poderosos o suficiente, e os cães zumbis também eram vistos como um pesadelo para essas pessoas. Nenhum deles ousou ser imprudente ao enfrentar esses monstros. Todos eles achavam que os monstros mais assustadores da mansão eram os zumbis ou os cães zumbis, mas também havia monstros como aquele na frente dele. No ponto de vista de Song Kingpin, este não era um monstro que poderia ser derrotado com uma adaga. No entanto, era exatamente isso que Fang Qi estava fazendo agora. Tudo o que ele queria saber agora era como Fang Qi ia matar aquela coisa. De repente, o caçador saltou no ar e seu corpo gigante soprou uma rajada de vento, pousando na frente de Fang Qi num piscar de olhos. É tão rápido, as pessoas por trás de Fang Qi exclamou. Parece apenas forte, mas é realmente fraco? Não. A velocidade do caçador e o vento que ele varria sozinho encarnavam um poder extremo. Além disso, essas garras grossas fizeram os outros imaginarem o que aconteceria se o jogador fosse arranhado por eles. Eles seriam cortados ao meio quase imediatamente? Todo mundo parou de respirar enquanto assistia a cena se desenrolar na frente deles. De repente, Fang Qi mudou-se também. Seu centro de gravidade já estava baixo, para começar.
Então, de repente, ele se abaixou ainda mais. Os outros observaram enquanto ele perfurava sua adaga afiada para cima o mais forte que podia. Foi uma greve tão engenhosa. O caçador parecia ter caído no caminho de sua adaga. Quando os dois se chocaram, a adaga abriu facilmente o estômago do monstro. Após essa troca, Funky conseguiu ferir o caçador. No entanto, o caçador não era tão fácil de matar. Sem pensar, Funky rolou para o lado. Ele ficou em uma posição que passou muito tempo escolhendo. Quando ele estava lutando com o caçador agora, ele estava parado perto da porta de um vestíbulo lateral. Os corredores da mansão eram extremamente estreitos, tanto que o corpo grande e alto do caçador podia encher um corredor inteiro. Portanto, lutar no salão era extremamente desvantajoso para ele. Então, Funky deu um pulo no saguão lateral. Os ferimentos do caçador começaram a sangrar, obviamente provocando seu desejo feroz de matar. Ao ver Funky entrando no saguão lateral, seguiu-se logo atrás. Arranhar, atacar, rasgar e morder eram os instintos naturais do caçador. Todos estavam absorvidos na luta enquanto observavam atentamente, ninguém se atrevia a fazer um único ruído. Capítulo 13. A arma mais confiável em Resident Evil é na verdade. Funky evitou cuidadosamente sua perseguição, a velocidade do caçador era extremamente rápida e seus ataques eram agudos e precisos. Após incontáveis anos, esse se tornou o método mais refinado de perseguir presas, era simples, rápido e eficaz. No entanto, Funky lutou contra o caçador por tanto tempo que ele se acostumou com seus padrões de ataque. O caçador atacou Funky, tentando agarrá-lo com suas garras fortes. Se ele fosse pego pelos braços musculosos do caçador, o caçador morderia seu pescoço em um piscar de olhos. No entanto, inúmeras batalhas e prática intensa ajudaram Funky a se lembrar de todos os ataques dos caçadores. Além disso, ele agora estava tão familiarizado com os ataques que podia prever os ataques antes mesmo que eles acontecessem. Dado que a velocidade do caçador era rápida, faltava a agilidade do Licker, que estava além da velocidade de reação humana. Graças à prática, ele previu perfeitamente como e de onde o caçador o atacaria e, assim, rapidamente se afastou para o lado, evitando suas garras. O espaçoso saguão lateral dava a ele espaço suficiente para contornar os ataques cara a cara do caçador. Aproximar-se por trás era a posição mais vantajosa para um caçador, cujo corpo era massivamente construído. Antes que ele tivesse a chance de atacar Funky por trás, Funky circulou por trás e imediatamente engasgou o pescoço. Então, como se ele tivesse praticado seu próximo movimento 1 milhão de vezes, a adaga foi apunhalada com precisão na testa. Piche! Sangue vermelho fresco escorria da cabeça do caçador junto com a matéria cerebral. O caçador, que estava com muita dor, começou a lutar tanto que jogou Funky do outro lado da sala. Dengue! O corpo de Funky atingiu a parede com tanta força que ele deixou uma rachadura nela. O coração de todos afundou quando viram essa cena na frente deles. Um monstro com força dessa magnitude havia superado demais as capacidades de um corpo humano. Agora, ele jogou o jogador contra a parede enquanto ele lutava. Se estivesse atacando normalmente, quais seriam os resultados? A resposta foi clara: o jogador morreria com certeza. Ser esmagado na parede daquele jeito deixou Funky tonto, e todo o seu corpo ficou dormente. O caçador, por outro lado, foi até ele novamente. Ele caminhou até Funky passo a passo. Então, ele ergueu suas garras gigantes no ar e golpeou. Não! O coração das pessoas que estavam atrás de Funky afundou. Esse monstro era muito forte. Não morreu mesmo depois de ter sido esfaqueado no cérebro. Todos eles achavam que Funky iria morrer, não importa o quão bom ele fosse neste jogo. No entanto, o inesperado aconteceu. Funky pulou de repente. Pouco antes de suas garras o tocarem, ele se esquivou. Ao mesmo tempo, ele empurrou sua longa adaga negra na garganta do caçador.
As garras do caçador pousaram na parede contra a qual Fang Qi estava deitado, quebrando-a em pedaços. No entanto, suas pupilas enlameadas finalmente diminuíram. Seu corpo gigante caiu no chão como se nada o estivesse sustentando. Morreu. Todo mundo olhou para a tela de Fang Qi, incrédulo. Eles ficaram tão chocados que todos ofegaram em uníssono. Era um monstro tão horrível, mas Fang Qi esfaqueou seus 3 pontos vitais. O caçador nem sequer conseguiu liberar todo o seu poder antes de cair. Foi morto com 3 facadas mortais, e Fang Qi mal teve ferimentos no corpo. Como isso é possível? Ao escolher Chris, o jogador não seria capaz de usar o Ki de um guerreiro. Portanto, se ele queria matar esses monstros, ele não tinha escolha a não ser usar suas próprias habilidades de combate. Cada facada foi calculada com precisão. Embora seu corpo estivesse fraco quando comparado ao do caçador, ele foi capaz de matar o monstro facilmente através de táticas inteligentes. Ele nem precisou usar técnicas marciais. Foi inacreditável. Esta foi outra forma de combate. Foi uma batalha deliciosamente estimulante que foi tão emocionante para o jogador quanto para o público. Agora, os novos jogadores pensaram que Song Qinfen, que descobriu a fraqueza dos zumbis e matou mais de uma dúzia deles, era um gênio. Agora, Fang Qi era um deus aos seus olhos. Claro, Fang Qi tinha seus planos quando usou a adaga para combater o caçador. Adagas eram conhecidas como facas de sobrevivência no jogo. Era uma arma de combate de curto alcance e tinha um status inabalável no combate corpo a corpo. Ele teve um alcance limitado de ataques e foi fraco em matar. Portanto, poucos jogadores o usaram como arma principal. Pelo contrário, era algo em que os jogadores confiavam quando não tinham outras opções. Era uma maneira de mostrar sua bravura quando o ambiente estava lento e perigoso, e eles não tinham munição. No entanto, punhais também tinham vantagens que outras armas simplesmente não tinham. Não havia limites para os tempos de uso. Era simples, conveniente e não atraía a atenção do inimigo. Além disso, punhais eram extremamente mortais para caçadores e cães zumbis. Com uma espingarda, o jogador teve que disparar cerca de 4 tiros para matar os monstros. Com uma adaga, no entanto, o jogador só tinha que esfaquear 5 a 6 vezes para matá-los. Isso significava que as adagas eram quase tão prejudiciais para os caçadores e cães zumbis quanto as espingardas. O personagem principal de Resident Evil 2, Leon S. Kennedy, disse uma vez que em certas circunstâncias, as facas podem ser mais confiáveis que as armas. Chris era altamente habilidoso no uso de punhais, e no começo, Fang Qi não estava familiarizado com o uso. Mas ele estava tentando passar desse nível há alguns dias, então estava praticando suas habilidades de adaga como um louco. Essas 3 facadas divinas continham todas as experiências que ele ganhou em inúmeras batalhas com o caçador, além de um pouco de sorte. Existem monstros tão poderosos como este mais tarde no jogo? Xu Zixin olhou surpreso para a tela na frente de Fang Qi. Como ele derrotou esse monstro sem técnicas marciais? Ela pensou que o dono era apenas um homem comum, mas isso não parecia ser o caso. Alguém capaz de abrir uma loja como essa não era nada comum. Senhor, o que era aquele monstro? Song Qinfen suprimiu o choque em seu coração e perguntou com uma expressão séria: esse era o líder daqueles zumbis? Causou o incidente de comer humanos? Líder? Fang Qi sorriu levemente. Assim que ele virou uma esquina, outro caçador pulou. F***CK. Os poucos ficaram imediatamente pasmos. O que está acontecendo? Esse é outro líder? Esses irmãos monstros estão controlando esta mansão? Depois que ele derrotou o primeiro caçador e ficou ileso, Fang Qi ficou mais confiante do que nunca. Desta vez, ele levou muito mais tempo para matar o caçador, mas a situação não era tão perigosa. Depois de um tempo, ele finalmente derrotou o segundo caçador. Ao ver que o caçador não representava uma ameaça tão grande para Fang Qi, todos suspiraram de alívio.
Estes são provavelmente os monstros mais fortes da mansão, certo? Nada mais assustador vai aparecer, certo? Quando esses pensamentos entraram em suas mentes, eles viram o personagem de Fang Qi passar por um corredor, onde outro caçador saltou. Outro? O que está acontecendo? Além disso, eles notaram que Fang Qi não estava mais na mansão. Em vez disso, ele estava andando por um caminho de pedra. Ele está perto do ninho dos monstros? Um toque de descrença apareceu em suas cabeças. Existem monstros mais assustadores no caminho? O que Fang Qi disse em seguida confirmou suas especulações. Depois de um tempo, os caçadores não serão mais que pequenos bichos. Pequenas criaturas? Você acabou de dizer que caçadores são apenas pequenos bichos? Embora a palavra bicho não existisse neste mundo, todos ainda entendiam o que significava. Fang Qi disse isso tão calma e casualmente que parecia que ele realmente achava que caçadores eram apenas criaturas. No entanto, eles eram mesmo? Eles pareciam tão poderosos. Espere, senhor. Você está dizendo que a mansão está cheia de monstros como esses? Song Qingfen não pôde aceitar isso. Se os caçadores eram apenas criaturas, então os zumbis que eles lutaram provavelmente eram inofensivos em comparação com o que eles encontrariam no caminho. Não é de admirar que o proprietário não se preocupasse com o progresso dos jogos. Seu escopo limitado não era nada comparado ao que Fang Qi havia experimentado. Todos se sentiram tão envergonhados que seus rostos ficaram vermelhos, mas... podemos aprender a matar caçadores do dono? Talvez eles fossem capazes de matar aqueles monstros com punhais também. Com esse pensamento, eles voltaram sua atenção para a tela de Fang Qi. Senhor, isso significa que 2 monstros como esse aparecerão ao mesmo tempo? Lin Shao perguntou, deixando todos em desespero. 2 monstros? Fang Qi repetiu enquanto tirava um revólver de prata da mochila. Os outros notaram que o cano era quase o dobro do tamanho das armas de fogo, e o cano era significativamente mais longo do que as armas normais. A pistola de gelo não se conteve, mostrando a todos como extraordinário. Minha Magnum não é de raciocinar. Fang Qi sorriu e apertou o gatilho no momento em que o caçador estava prestes a atacá-lo. Deng! O caçador foi imediatamente jogado para trás quando um buraco sangrento foi perfurado em seu corpo. Foi uma cena assustadora. Antes que o caçador pudesse rastejar do chão, Fang Qi atirou nele de novo. Só então o caçador morreu no chão. Esta arma. Todo mundo olhou para a arma de Fang Qi com ciúmes. A arma matou o caçador antes que ele pudesse se defender. Se isso fosse na vida real, eles gostariam de roubar esse tesouro de Fang Qi. Senhor, como se chama essa arma? Magnum. Sim. Este foi o conhecido Magnum de Resident Evil. Obviamente, quando Fang Qi era jovem, essas armas eram chamadas apenas de revólveres. Os resolvedores Magnum eram pistolas de grande calibre que usavam cartuchos Magnum. Eles se apresentaram como as 10 Art-Eagles que a Magnum Research produziu. Depois de disparar 2 tiros com seu revólver, Fang Qi rapidamente o colocou de volta em sua bolsa. Por que você guardou a arma? Lin Shao não pôde deixar de perguntar. Por que Fang Qi se arriscaria usando a adaga quando essa arma era tão poderosa? Aposto que as balas são raras. Song Qingfen franziu a testa. Quando um jogador alcançou esse ponto no jogo, ele ou ela estava passando por uma escassez de balas. Canção Qingfen estava certo. As balas eram extremamente raras, portanto, quanto menos ele usava, melhor. Portanto, ele não queria desperdiçar nada, a menos que estivesse em perigo real. Capítulo 14. Este Internet Café não fornece serviços noturnos. Fang Qi não teve escolha a não ser desperdiçar 2 de suas rondas Magnum agora porque os outros o distraíam. Fang Qi, matando os caçadores com sua faca, chocou profundamente os outros. Alguns deles já admiravam o Fang Qi antes, mas agora todos o tratavam como um deus, ninguém se atreveu a desafiá-lo.
Portanto, todos fecharam a boca e assistiram silenciosamente por trás. À medida que Fang Qi progrediu, ele encontrou monstros com mais frequência, assustando seu público atrás dele. Ao ver os caçadores serem mortos por Fang Qi, um após o outro, as pessoas assistindo ficaram menos assustadas e pensaram: o dono é tão forte que ele não estará em perigo, certo? De onde vieram esses monstros? Nesse momento, todos queriam saber quem estava por trás dessa conspiração maligna e qual seria o destino do personagem principal. Para eles, todo esse jogo era uma bola gigante de mistério. Incontáveis monstros moravam na mansão, e os pedaços de dicas que eles deixaram antes de morrer haviam criado algo que parecia impossível de resolver. Eles assistiram enquanto Fang Qi utilizava seu imenso poder e força para salvar um companheiro de equipe desaparecido após o outro, completar tarefas após tarefas e se aprofundar na história. Todo mundo sentiu que seu sangue estava fervendo de emoção. Fang Qi era um herói. Foi um prazer resolver todos os mistérios e romper todos os obstáculos, quebrando a conspiração em pedaços. Em breve, vou salvar todos os meus companheiros de equipe e esmagar esses inimigos. As pessoas que estavam atrás de Fang Qi pensaram consigo mesmas enquanto experimentavam uma onda de emoções. Eles realmente queriam que eles estivessem jogando agora. Todos eles pensaram que a busca estava prestes a terminar, já que Fang Qi estava muito longe no jogo. Isso os fez assistir com antecipação. Eles queriam saber qual era o enredo por trás de Resident Evil. Além disso, eles queriam saber quais seriam os finais do personagem principal e de seus companheiros de equipe. Em que nível está o proprietário? Lin Shao perguntou em voz baixa. Provavelmente no nível 10. Chulu pensou sobre isso. Ele era do nível 5, então o dono tinha que estar bem mais alto do que ele. Eu acho que ele é mais alto que isso. Song Qinfen sacudiu a cabeça e disse: ele deveria estar acima do nível 10. Olha, por que o proprietário sacou a arma? Eles viram Fang Qi parando por um segundo antes de tirar a arma da mochila. O que o proprietário está tentando fazer? Todos os caçadores poderiam ser mortos por Fang Qi usando uma adaga, então por que ele usaria sua arma de repente? O que mais nesta mansão era capaz de ameaçá-lo? Zumbi? Cachorro zumbi? Claro que não! Ele está se aproximando do cérebro que está por trás de tudo isso? Esta mansão estava cheia de monstros e armadilhas. Embora inúmeros obstáculos tenham impedido Fang Qi de descobrir a conspiração, todos tinham a sensação de que estavam se aproximando da verdade. No começo, tudo que o jogador precisava fazer era explorar a área e realizar buscas e salvamentos simples, algo básico e fácil de entender. Portanto, mesmo pessoas como Song Qinfen poderiam mergulhar rapidamente no jogo. À medida que a aventura prosseguia, o jogador começaria a fazer as seguintes perguntas: quem projetou esta mansão? De onde vieram esses monstros? Por que eles existem? O que o título, Resident Evil, significa? Ninguém na plateia tinha pistas. Era por isso que eles estavam tão curiosos e ansiosos para descobrir qual era a verdade. Sua respiração tornou-se rápida quando Fang Qi aparentemente se aproximou de descobrir o cérebro por trás da conspiração. No entanto, Fang Qi franziu a testa como se sentisse algo e imediatamente parou o que estava fazendo. Então, ele saiu do jogo. Por que ele iria sair do jogo em um momento como este? Senhor, você não está mais brincando. Todo mundo olhou para ele, pasmo. Como ele poderia parar de tocar neste momento? Ele os deixou tão irritados. Não. Fang Qi balançou a cabeça. Pela expressão dele, todos podiam dizer que ele estava exausto. Ele apontou para o canto inferior direito da tela e disse: está quase na hora de fechar. Parecia que ele tinha que fechar a tempo e parar de jogar quando o horário comercial terminava. Além disso, ele dormiu tarde da noite passada e tocou o dia inteiro hoje. Era demais para seu corpo lidar de uma vez. Ele estava apenas no auge do reino de forjar corpo. Até guerreiros com níveis mais altos se sentiriam cansados depois de lutar por um longo período de tempo.
O bom era que ele estava apenas jogando um jogo. Se isso fosse na vida real, lutar contra guerreiros que eram significativamente mais poderosos do que ele nessa intensidade teria feito com que ele caísse várias vezes. Fang Qi sabia que não estava mais no auge, e foi por isso que ele sacou a arma agora mesmo. Ele sabia que não seria capaz de matar outro caçador, muito menos o chefe final. Fang Qi suspirou. Parecia que o jogo ainda consumia energia. Fechando. Todos ficaram sem palavras ao ouvir isso. Já. Fang Qi apontou para o quadro negro. O horário comercial é das 8 horas à meia-noite. Já são 12 anos. Eles olharam para a hora na tela do computador e descobriram que realmente era meia-noite. Por que o tempo passou tão rápido? Você não pode manter a loja aberta por mais um tempo? Um deles perguntou. A verdade é que o sistema não estabeleceu horários comerciais rígidos. No entanto, Fang Qi realmente queria terminar o dia. Ele balançou a cabeça enquanto apontava para o quadro negro e dizia sem emoção. As regras estão claramente escritas lá. A loja fecha à meia-noite. Li Shi e os outros estavam descontentes com isso. Senhor, há tantas pessoas aqui. Não podemos jogar um pouco mais? Toque. Fang Qi olhou para eles e sabia que eram de famílias de prestígio, por seu temperamento e vestuário. Você costuma tocar depois da meia-noite? Você não tem medo de que suas famílias registrem denúncias de pessoas desaparecidas junto aos guardas da cidade? Com isso, suas expressões mudaram. Oh meu Deus, você acha que o toque de recolher já começou em Gilhua? Droga, droga! Wang Tai bateu os pés e disse, isso significa que eu não posso sair? Senhor! Eles olharam para Fang Qi desanimadamente, nós não podemos nem sair deste lugar agora. Por favor, mostre misericórdia e deixe-nos passar a noite, sim. Fang Qi ficou sem palavras. Esses menores querem passar a noite toda na minha loja? Infelizmente, este cibercafé não fornece serviços noturnos. Ele insistiu, todos vocês parecem ricos e obviamente não são de famílias comuns. Na pior das hipóteses, você terá que pagar uma multa aos guardas da cidade. Gordo, você pode dormir lá em cima. Xu Zixin acabou de ver Fang Qi superando inúmeras armadilhas e aprendeu seus métodos. Ele está fechando a loja assim que eu estou prestes a experimentá-las eu mesmo? Ela não pôde deixar de olhar para Fang Qi com culpa nos olhos. Nós assistimos você tocar por um tempo muito longo e mal tocamos a nós mesmos. Você não pode nos deixar tocar só mais um pouco? O rosto de Fang Qi imediatamente escureceu quando ele disse, eu não te acusei de me observar e roubar minhas técnicas, então por que você está me culpando? Xu Zixin ficou tão furiosa que estendeu o dedo indicador longo e perolado e disse, só por mais uma hora. Fang Qi respondeu, espere até a loja reabrir de manhã. Você realmente quer fazer as coisas da maneira mais difícil, não é? Li Shi ficou bravo. Song Qingfen o deteve. Shi. Song Qingfen só parecia que essa loja era misteriosa antes, mas agora ele sabia que eles não deveriam mexer com Fang Qi depois de vê-lo tocar. Você não deve agir precipitadamente. Song Qingfen continuou. Além disso, sinta sua própria força. Força. Li Shi e os outros recém-chegados congelaram por um segundo ao ouvir o que ele disse. Então, eles sentiram que seus pontos fortes haviam aumentado dramaticamente. O que está acontecendo? Seus rostos foram de surpresa a choque completo. Song Qingfen olhou para Fang Qi e disse, acho que o proprietário deveria explicar isso. Realidade virtual. Fang Qi sabia que isso iria acontecer, então ele imediatamente apontou para a tela do computador e disse, seus níveis subirão quando você estiver jogando o jogo. Quando isso acontecer, seus próprios pontos fortes também aumentarão um pouco. Então, ele parou por um segundo antes de dizer, mas como é um mundo virtual, você pode começar de novo depois que morrer. Como isso é possível? Todo mundo ficou chocado.
Já era incrível o suficiente para que eles pudessem começar de novo depois de morrer. Este jogo também pode aumentar minha força? Mas se você estiver em combate por muito tempo e estiver muito estressado mentalmente, será prejudicial para o seu corpo na vida real, disse Fan Qi por experiência própria. As regras da minha loja não são definidas sem motivo. Tudo bem. Xu Zixin olhou para Fan Qi amargamente antes de finalmente se comprometer. Então, ela relutantemente deixou a loja. Nós também devemos ir, disse Song Qinfen, com relutância. Li Shi e os outros sabiam que não tinham outra escolha. Vamos, vamos! Li Shi abaixou a cabeça e suspirou enquanto se consolava. É só uma noite, o tempo passará rapidamente. Este jogo é tão emocionante que não consigo parar de jogá-lo. Li Shi disse a seus amigos depois que o grupo de jovens saiu da loja de Fan Qi. Com certeza, respondeu Lin Shao, exultante. Eu nunca imaginaria que existisse um jogo como esse. Oh, certo. Ping, onde você chegou? Você viu o cachorro zumbi? Alguém disse, e as pessoas do grupo voltaram sua atenção para o garoto mais novo. Esse garoto assentiu e respondeu, sim. Durante o jogo, Ping ficou horrorizado, mas ele também se sentiu um pouco animado. Como o jovem mestre de uma família rica, ele provavelmente molharia as calças se estivesse cercado por zumbis como os do jogo. Mas foi diferente no jogo. Embora ele tenha experimentado o terror dos monstros, ele não precisava ter medo. Matou alguns, acrescentou, admirando sua própria coragem agora. É assim que um guerreiro deve se comportar. Ele pensou. Não é ruim. Lin Shao caiu na gargalhada, esquecendo que estava tão assustado com o zumbi na primeira vez que seu rosto ficou verde e ele quase vomitou. Eu acho que os monstros que o dono estava matando eram muito mais assustadores. Eles conversaram enquanto avançavam. Eu acho que eles são chamados caçadores, certo? Eles são tão poderosos. Os zumbis parecem assustadores, mas sua força não é nada comparada aos caçadores. Ah, e zumbis costumavam ser humanos. Song Qinfen lembrou-se de repente que, uma vez, ele foi mordido por um zumbi e se tornou um. Eu me pergunto o que caçadores costumavam ser, ele murmurou. Não estou interessado em nada disso, só tenho inveja dessa garota, reclamou Chulu. É tão injusto. Você se lembra daquela espingarda? Quantas vezes caímos mortos nessa armadilha? Todos nós tentamos tudo o que podíamos, mas não conseguimos nem obter um. Olhe para ela. Quando ela caiu nessa armadilha, seu companheiro de equipe a salvou e ela pegou a arma. Se conseguirmos essa arma junto com a Magnum do proprietário, acho que conseguiremos sobreviver mais tarde no jogo. Eu também acho. Essa arma não é inatingível. Song Qinfen esfregou o queixo quando faíscas de sabedoria apareceram em seus olhos. Eu pensei que era apenas uma armadilha, esperando que entrássemos. Mas agora parece que... Gil superou essa armadilha porque ela foi salva. Nós também podemos derrotar essa armadilha, certo? Eles continuaram conversando entre si. Eles costumavam discutir artes marciais antes, mas de alguma forma, tudo o que eles conversavam era sobre Resident Evil agora. De volta ao cibercafé, Fan Qi rapidamente limpou o local, graças à ajuda de Wang Tai. Que, também poderei pegar a espingarda. Após a limpeza, Wang Tai pensou na arma novamente e decidiu perguntar, já que todo mundo tinha ido embora. Claro, disse Fan Qi. Jogar com Gil é um pouco mais fácil, mas a diferença não é tão grande. Ele não queria estragar a trama, mas estava de bom humor e decidiu dar algumas dicas aos gordos. Ao ouvir o que ele disse, os olhos de Wang Tai brilharam de alegria. Deixa comigo. Você está dizendo que se eu encontrar uma espingarda quebrada na mansão e substituí-la pela boa, não vou disparar a armadilha? Ele aplaudiu e comentou, é uma boa ideia. Como você achou disso? Eu não fiz, Fan Qi sorriu e respondeu. Algo chamado de passo a passo fez. Passo a passo.
Wang Tai estava confuso. Capítulo 15. A primeira coisa a fazer todas as manhãs. A cidade de Jilhua era famosa por seus guerreiros. Como diz um poema, existem 10.000 tipos de vinhos em Jiangnan, e há inúmeros guerreiros em Jilhua. Quando os desta cidade se encontram, eles se sentam e desfrutam de uma bebida juntos. Ao lado de seus bravos garanhões, torres altas e salgueiros verdes. Este poema descreveu Jilhua City perfeitamente. E um chantaver. Tabernas como essa existiam por toda a cidade de Jilhua. A Yun Chantaver não era famosa, mas seus preços eram extremamente razoáveis. A maioria dos guerreiros gostava de bebidas ocasionais, então frequentemente convidavam seus amigos para tomar 1 ou 2 copos nesta taberna enquanto discutiam eventos que aconteciam em todo o mundo. Era uma forma popular de entretenimento aqui em Jilhua. Naturalmente, guerreiros como Lian Shi, que não faziam parte de nenhuma força, mas eram poderosos, tinham alguns amigos com a mesma opinião. Shi, venha, beba. Beberam xícaras de vinho, um após o outro, demonstrando suas personalidades guerreiras. Eu me pergunto se algo grande aconteceu recentemente na cidade de Jilhua. Um homem de 40 anos ou mais, que tinha um cavanhaque e carregava uma espada longa nas costas, riu alto. Minha espada de cortar metal está enferrujando. Haha, você está certo. Outro homem com costeletas entrou na conversa. Irmão Lian, você nos ligou hoje porque está com problemas? Ou é porque você tem um emprego para nós? Então, o mesmo homem deu um tapinha no peito e declarou: diga-me em que tipo de problema você está. Somos todos irmãos, então você não precisa ser tão educado. Lian Shi fez outro brinde a eles antes de responder com um sorriso. Você enganou, meus irmãos. Liguei para vocês dois aqui hoje para informá-los de algumas notícias. É algo bom? Isto é. Então, ele começou a explicar Resident Evil para eles. Assim que as pessoas ao seu redor ouviram Lian Shi dizer que era algo bom, começaram a escutar e ouvir atentamente. Resident Evil? Um jogo? Você entra em outro mundo? Ninguém, incluindo os bisbilhoteiros, entendeu o que Lian Shi estava falando. Quanto mais ele tentava explicar, mais confusos ficavam. É como um mundo que existe em romances. Eu ouvi o que você está dizendo, mas não importa quão reais essas coisas pareçam, elas são falsas, disse o homem de meia idade com um cavanhaque. O que você disse me deixou curioso, mas nenhum de nós tem mais idade para jogar. Ao ouvir isso, Lian Shi balançou a cabeça. Este não é apenas um jogo divertido. No momento, não posso explicar todos os benefícios disso, mas vamos tentar. Estou indo para lá agora. Você gostaria de vir comigo? Mas... Seus amigos começaram a hesitar. Eles iam com ele para fazer qualquer outra coisa, mas para jogar? Que absurdo! Por favor, não me interpretem mal, explicou Lian Shi ao ver a hesitação deles. Admito que este jogo é bom, mas é extremamente benéfico para o ki e as habilidades de luta de um guerreiro. Se não fosse por isso, eu não o recomendaria para vocês dois. Certo. Depois de pensar um pouco, eles acenaram com a cabeça. No entanto, o homem com o cavanhaque acrescentou: não temos muito o que fazer, então é melhor irmos com você. Mas permita-nos esclarecer as coisas, nós apenas iremos lá para assistir. Os jogos para jovens podem não nos agradar. Lian Shi assentiu repetidamente antes que os três pagassem, se levantassem e saíssem. É tão estranho e misterioso. Ao vê-los partir, os guerreiros bisbilhoteiros se entreolharam e murmuraram: o que são zumbis, armas de mão e... Alpha Team. Devemos ir com eles. Os guerreiros se entreolharam. Vamos lá. A Legion Academy foi uma das 4 maiores academias de Dajin. Incontáveis guerreiros e pessoas talentosas se reuniram aqui para estudar, e vários mestres em artes marciais ensinaram aqui. Os alunos da academia são divididos em 4 casas: Céu, Terra, Xuan e Huang.
Alunos recém-admitidos foram colocados na Casa Huang. Em seguida, foram divididos em diferentes classes, de acordo com as notas dos exames. Hoje foi o primeiro dia de aula para novos alunos. Havia 40 alunos na classe A da Casa Huang, e todos nessa classe estavam entre os melhores nos exames de admissão. Eles eram os melhores dos melhores. Alguns estudantes já tinham temperado seus corpos e desenvolvido o Ki guerreiro, tornando-se verdadeiros guerreiros. Esta classe incluiu Song Qingfen. Ser capaz de estar nessa classe significava que ele era um gênio entre os gênios, mas não estava ciente disso. Durante o intervalo, os outros alunos foram fazer perguntas aos mentores sobre o treinamento, enquanto Song Qingfen e seus amigos se sentavam e começaram a conversar. Qingfen, se imitarmos a técnica de Gil e encontrarmos um companheiro de equipe que guardará do lado de fora, seremos capazes de superar essa armadilha. Não. Song Qingfen validou imediatamente esta sugestão. Eu não sei se vocês prestaram atenção, a arma de Belry é semelhante ao Magnum Revolver do proprietário da loja, mas é mais poderosa. Companheiros de equipe comuns não terão armas assim. A verdade é que encontrei uma jovem da Bravo Team chamada Rebecca ontem. Ela tinha uma arma normal, continuou Song Qingfen. Se esta arma puder quebrar a armadilha, eu mesmo farei. Por que eu confiaria nos outros? Irmão Song, você já encontrou um companheiro de equipe? Lin Xiao e Xu Lu exclamaram. Como você a encontrou? Como ela é comparada a Belry? Ela é muito gentil. Embora ela não seja tão forte quanto Belry, ela pode curá-lo quando você estiver ferido. Ela também sabe onde estão escondidos os antídotos zumbis. Irmão Song, por que você não disse nada antes? Os olhos dos outros emitiram luz verde. Uma garota bonita era absolutamente essencial enquanto procurava aventuras. As ervas e remédios que costumavam curar eram escassos, muito menos soros de sangue que curavam veneno de zumbi. Eu não posso acreditar que você escondeu isso de nós. Irmão Song, diga-me onde posso encontrá-la. Os três conversaram entusiasticamente, enquanto os outros alunos na sala ouviam confusos. De repente, um jovem de túnica amarela se aproximou e fez uma reverência para Song Qingfen. Irmão Song, a academia está revelando a classificação de todos os seus alunos em breve. Você está. Antes que ele pudesse terminar, 3 pares de olhos o encararam. Não interessado. O garoto de túnica amarela parecia estranho. Aqueles que foram aceitos na Academia Linjun eram todos indivíduos extremamente destacados. Se alguém pudesse entrar nas listas de céu, terra, Shu ou Huang, ele ou ela não apenas se tornaria famoso na região de Jiangnan, mas também seria reconhecido pela academia. Por que Song Qingfen e os outros não estão interessados nela? Ele estava incrédulo. O que são zumbis e caçadores? Todos entenderam a definição dessas palavras, mas ninguém sabia o que essas palavras significavam nesse contexto. Além do jovem de túnica amarela, os outros que queriam ser amigos de Song Qingfen todos partiram decepcionados. Eles simplesmente não puderam participar da conversa do grupo. Estranho. Aconteceu algo novo na cidade de Juhua que não conhecemos? Os alunos se entreolharam, extremamente curiosos sobre o que estavam falando. Shotuns e Bravo Team foram palavras de que nunca ouviram falar. Quanto mais eles pensavam, mais interessados se tornavam. Alguém declarou, mais tarde, vou investigar e ver se algo novo aconteceu na cidade de Juhua. Zixin, você acabou de sair da mediação. Você provavelmente não sabe que o romance mais popular no momento, Celestial Warrior, saiu com seu 8º capítulo. Uma garota usando um vestido verde, com cerca de 17 ou 18 anos de idade, caminhou na frente de Shu Zixin. O sino de ouro em seu pulso tocou quando ela acenou com o braço para frente e para trás. Vamos comprá-lo juntos agora. Talvez mais tarde. Shu Zixin balançou a cabeça. Ei, Zixin. Você não gosta desse romance? Shu Zixin sorriu. No passado,
ela correria para comprá-lo assim que o romance fosse lançado, mas agora, para ela, nada poderia se comparar com Resident Evil. Além disso, os romances eram apenas para entretenimento, e ela só os lia nos dias de folga. Ela teve que se concentrar em melhorar suas habilidades de luta. Ao jogar Resident Evil, ela poderia treinar e se divertir ao mesmo tempo. Se você quiser ler, deve comprá-lo. Encontrei algo mais interessante ontem. Algo mais interessante? A garota de vestido verde inclinou a cabeça e olhou para ela. O que é isso? Shu Zixin apontou na frente dela. Estava aqui. Só então a outra garota percebeu que era uma pequena loja. Mas a loja ainda não estava aberta? Ao ver isso, o rosto de Shu Zixin ficou sombrio. O proprietário não disse que o horário de funcionamento é 8 horas? Já eram 9 horas da manhã e a loja ainda não havia aberto. Além disso, ela também viu muitas pessoas esperando do lado de fora da porta. Um deles foi o guerreiro alto e musculoso que lhe deu dicas ontem. Ela apontou para a porta e perguntou: por que essa loja ainda não está aberta? Lian Shi sorriu amargamente. Eu também não sei, era assim quando cheguei aqui. Que sorte podre! O homem com costeletas colocou as mãos na cintura. Acho que devemos dividir esta loja com um machado. Irmão Wu, não seja tão precipitado. Lian Shi imediatamente puxou seu amigo de volta. Wu Shan estava com um temperamento quente, então Lian Shi estava realmente com medo de esmagar esta loja. De fato, a loja ainda não havia aberto porque Fan Qi acabou de sair da cama. Ele balançou a cabeça tonta para frente e para trás antes de olhar ao redor do quarto. Ei, cadê a gordura? Acho que ouvi dizer. De repente, lembrou-se de que por volta das 8 da manhã, Wang Taio acordou para lhe dizer que estava indo para a academia Linjun. Depois de ouvir isso, Fan Qi voltou a dormir. Depois de uma breve soneca, ele olhou para o relógio e percebeu que eram quase 9 da manhã. Ele rapidamente vestiu a roupa, lavou o rosto e escovou os dentes. Levou 20 minutos para se arrumar. Só então ele desceu as escadas e abriu a porta de seu cibercafé. Quando fez, ele viu alguns rostos sombrios olhando para ele. Fang Qi levou alguns segundos para descobrir o que estava acontecendo. Por que você está aqui, tão cedo? Ele perguntou às 5 pessoas fora de sua loja. Cedo. Os rostos de todos escureceram ainda mais. Você é o dono desta loja? O homem de meia-idade com costeletas deu alguns passos à frente e ficou na frente de Fang Qi. Seus olhos estavam apertados e ele estava emitindo energias perigosas. Estou, respondeu Fang Qi de maneira confusa. Eu não ofendi essa pessoa. Por que ele está me olhando com tanta animosidade? Irmão Wu, vamos jogar o jogo primeiro. Vamos jogar o jogo primeiro. Lian Shi rapidamente o puxou de volta e explicou. Meu irmão, Wu Shan, tem um temperamento quente. Então, por favor, não fique bravo com ele, dono da loja. Vamos entrar.